Oi gente, bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, desse domingo, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus 13, capítulo 13, versículo 24 a 43. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Que o Espírito Santo abra nossa mente, os nossos lábios e os nossos corações. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode-lhe acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixeis crescer um e outro, até a colheita. E o tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando crescer, fica maior do que as outras plantas. Torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem serem parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se deles e disseram: Explicai-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, o evangelho de hoje ele foi bem longo, né? Comparado com sábado, né? Sábado, sexta e com quinta ele foi bem extenso, assim. Mas, né, nesse evangelho Jesus ele contou 3 parábolas, né? A do joio, a da... Eu não vou lembrar de todas agora. Eu acabei de ler, mas já esqueci, gente. Não vou mentir. Mas enfim, ele está contando essas 3 parábolas, né, no meio da multidão. E no final ele vai explicar para os discípulos. Então ele começa a explicar, né? O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo, né? E enquanto dormia, veio o maligno e colocou a semente ruim. E no final, né, Jesus explica essa parábola inicial, né? Jesus ele começa a explicar que o reino dos céus é dessa maneira, que o terreno é o mundo e que a semente e que aquele que está semeando é o Filho do Homem, no caso é Jesus, que vai e deixa as sementes boas, né? São as pessoas que fazem o bem, que fazem a vontade de Deus. E o inimigo, o diabo, vem e coloca as pessoas que não querem ser de Deus, pessoas rebeldes, e que no final, né, eles crescem todos juntos e que no final Deus vai vir separar cada um, o que são seus e os que vão queimar na fornalha ardente, como ele falou aqui no final. Então, ele fala exatamente isso, né? Que na Terra tem pessoas boas e ruins, mas que no final do tempo, no momento do julgamento, o Senhor separará todos, ele nunca esquecerá nenhum dos seus.
Ele vai saber aqueles que são seus, né? Aqueles que são seus de verdade, que praticou a sua verdade, e aqueles que estavam, né, no meio dessa verdade, porém não praticavam o bem. Como teve no outro evangelho que Jesus falava, né, das ovelhas, e acho que era, não, das ovelhas não, eu não sei, gente, ele falava assim, que tinha pessoas, tipo, que falavam, ai, mestre, nós expulsamos demônios em sua presença, comemos e bebemos em sua presença, e Jesus vai e fala que não, e que era para essas pessoas saírem da presença dele, que eles não o conheciam. Mas Jesus fala isso por quê? Porque eram pessoas arrogantes, são pessoas arrogantes que não praticam verdadeiramente o que Jesus fala. Pode sim estar na presença dele, mas não pratica verdadeiramente a vontade dele. Está no mundo, são pessoas que fazem, que ainda praticam o mal, que não renunciou o pecado de vez, que no coração mesmo ainda tem o mal, que não está sinceramente ligado com Cristo. Que então, é isso que Jesus fala, né? Que ignorou o próximo, que não praticou a caridade, pessoas que foram ruins mesmo, de verdade. Né? Então, aí a segunda parábola, Jesus estava falando que o reino dos céus era como uma semente de mostarda, que um homem pega, semeia no seu campo, e semeia em seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando crescer, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore muito, muito grande, né, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Então aqui, Jesus fala que o reino dos céus é como uma semente pequena. Os seus, de fato, devem ser pequenos, devem ser humildes, devem ser menores. Mas quando crescerem, quando vier a glória de Deus, vão ser sementes, vai virar uma árvore tão grande que vai ser ramos, né? Vai ser ramos para os outros. Como, por exemplo, os santos, né? Os santos, tipo assim, no dia a dia deles, na época deles, eles não eram considerados santos, né? Por exemplo, deixa eu ver, Santa Teresinha do Menino Jesus, na época dela, ela era só uma menina que depois foi para a vida religiosa, mas era uma semente pequena inicial. Mas depois de muito tempo, né, que a igreja descobriu essa grande santa, ela virou uma grande árvore, né, assim, no sentido onde muitos têm uma devoção muito forte nela, que desenvolveu a sua vocação a partir dela, né, onde ela virou, tipo assim, de fato uma árvore para que as outras sementes, né, digamos assim, para que as outras pessoas também pudessem seguir o estilo de vida dela para ser santos também, né, e a pequena via dela também, que deixou um aprendizado muito grande para toda a igreja. Então, esse é um exemplo também, né, dos santos, que também é essa pequena semente. E é dessa forma que nós devemos ser, né? Nós que somos de Cristo devemos ser essa pequena semente para que depois possamos florescer e dar muitos frutos. Aí Jesus foi e contou outra parábola, que o reino dos céus era como um fermento que uma mulher pega, mistura 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Então, assim, nessa parte aqui, Jesus ele fala, né, que a mulher pega, pega 3 porções de farinha e mistura com o fermento, onde tudo fica misturado. Então, assim, o fermento, digamos que é a palavra de Deus, e a farinha somos nós. Então, quando se junta, né, quando a pessoa de fato acolhe a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela cresce para o reino dos céus, não de uma forma não de uma forma vaidosa e nem de uma forma mundana, mas sim ela cresce para a glória de Deus. No caso, ela diminui e Jesus cresce, e assim se tornando um santo, né? E aí Jesus ele falava tudo isso em parábolas, justamente para se cumprir o que o profeta falou. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, assim, essa parte aqui, né, fala exatamente o que Jesus fez, que ele proclamou coisas desde a criação do mundo, segredos, né, da santidade, tudo em forma de parábolas, justamente só para os pequeninos, só para aqueles que fossem escolhidos por Deus pudessem escutar, pudessem compreender que aquelas palavras de Jesus não fossem apenas um homem falando, mas sim algo muito maior. Então, é isso que Jesus falou, né? Que em outro evangelho ele agradecia a Deus porque Deus tinha revelado essas palavras, né? Tinha revelado as grandes coisas aos pequeninos e tinha escondido dos sábios. Por quê? Porque os sábios eram orgulhosos, eram pessoas orgulhosas, não eram pessoas pequeninas como o Senhor queria para poder receber a boa nova do reino, né? A boa nova? A boa nova do Senhor, né, que é o Evangelho. Então, aí depois disso, Jesus deixou as multidões e foi, né, ficar com seus discípulos. Aí eles foram e se aproximaram, pedindo para Jesus explicar aquela primeira parábola que era sobre o homem que estava semeando e que cresceu uma semente boa e uma semente ruim. E foi exatamente o que eu expliquei, né, no início, que ele falou assim:
Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, no caso é Jesus. E o campo é a terra, né? É o mundo. E a boa semente são os que pertencem ao reino de Deus, são aqueles que se deixaram converter, que estão seguindo a sua vida, que querem ser santos. E os joios são aqueles que pertencem ao maligno, as pessoas que estão muitas vezes na igreja, mas que são infiltradas lá e que são pessoas más que fazem os outros pecar, que como Jesus falou, são pessoas do maligno. Aí quando chegar o final do tempo, Jesus vai separar os seus, né? Assim como Jesus falou em outra parábola, que o mar é a terra, né? Um exemplo. O mar é o mundo. E lá no mar tem vários peixes, peixes bons e peixes ruins. Então, Jesus lança a rede para colher todos. E no final do tempo, né, vai vir os seus anjos separando os seus, né, os que são do reino dos céus e os que não prestam, né? Então, que vão ser jogados na fornalha de fogo, onde vai ter muito choro e ranger de dentes, muito sofrimento, né? No caso, no inferno. E os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. E Jesus ainda deixa essa parte muito forte. E quem tem ouvidos, ouça. Quem está conseguindo compreender essas parábolas de Cristo, escute verdadeiramente, deixe essa palavra entrar no seu coração. Conserve essa palavra, alimente essa semente boa para que ela possa reinar, para que ela possa trazer grandes graças para a sua vida. Principalmente, né, no final dos tempos, que Jesus fala aqui, que os justos brilharão como o sol no reino de Deus. Então a gente pode imaginar que é uma glória muito maior do que qualquer glória mundana. É uma recompensa muito maior do que qualquer outra. É algo que vale muito mais a pena. É algo além do que a nossa imaginação, do que o nosso olhar humano pode ver. É uma felicidade eterna. Para sempre brilharão como o sol no reino de Deus. Então serão filhos amados de Deus, uma comunhão extremamente íntima, sem sofrimento e sem dor. Então essa é uma promessa que Deus deixa justamente para que a gente tenha força para lutar nessa vida, para ser santo e poder ir para o céu. Porque a santidade, gente, não é algo distante, não é só, gente, existe as santas, os santos, mas todos nós somos chamados a isso, todos nós somos chamados a ser santos. E ser santo é fazer tudo com amor, é estar ali na presença de Deus fazendo tudo com amor, né? Então, se você tire um tempo no seu dia e pesquise a história dos santos. Tenha momentos com Deus para entender também sobre a santidade de uma forma mais íntima, né? Você ter essa experiência e saber o que é a santidade, que a santidade não é só rezar, que a santidade não é só não pecar, né? Mas sim, a santidade é fazer tudo com amor. A santidade também é viver, né? E a gente não precisa deixar de ser quem nós somos para ser santos. Nós precisamos sim renunciar a algumas coisas e melhorar algumas coisas na gente. Mas a gente não vai deixar de ser humano para ser santo, né? Não é só quando, meu Deus, só a santidade é só para algumas pessoas. Não, a santidade é para todos. Então, enfim, gente, esse foi o evangelho de hoje, que nós possamos guardar toda essa palavra no nosso coração e vamos rezar essa Ave Maria pelos aqueles que nos pediram oração e pela Santa Igreja, né? Pelo Santo Padre. E vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E obrigada por ter estado aqui.